Olá pessoal, aqui é o professor Alenhos e hoje eu vou debater com vocês um tema bastante polêmico, que são as denominadas cotas. No caso em específico, as cotas para pessoas trans. Isso mesmo, alguns concursos públicos das áreas jurídicas estão estabelecendo regulamentos, normativas, prevendo cotas específicas para as denominadas pessoas transsexuais. Certo, errado, independentemente da sua opinião ou da minha opinião, fato é que estas resoluções estão estabelecendo uma nova diretriz para as políticas de cotas no nosso país. Uma das instituições que aí traz uma normativa específica sobre isso é a Defensoria Pública da União. É sobre isso que nós vamos falar. Peço para você já deixar o seu like aqui no nosso vídeo, fazer a inscrição no nosso canal e, caso queira, deixe aqui embaixo o seu comentário, que nós teremos o prazer em lhe responder e tirar todas as suas dúvidas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alenhos, sou defensor público e coordenador da área de defensorias públicas do Estratégia Carreira Jurídica, além de ser professor de Direito Penal e de Criminologia. Vamos com a gente então, vamos analisar alguns aspectos dessa normativa, os fundamentos jurídicos, a jurisprudência correlata, inclusive normas internacionais, julgados internacionais, melhor dizendo, de direitos humanos e as razões que levaram aí instituições como a Defensoria Pública da União a instituir essa denominada política de cotas. Então é isso aí, faremos uma análise jurídica desta nova modalidade de cotas. O fato é que as cotas, elas costumam ser aquilo que se denomina de políticas afirmativas. As políticas afirmativas, elas são medidas que o Estado promove para promover a inclusão de determinados grupos vulnerabilizados dentro da sociedade que sofrem por aspectos de discriminação. Não temos dúvida de que as pessoas transexuais, a comunidade LGBTQIAPN+, de um modo geral, é uma comunidade bastante discriminada. Isso também interfere em todas as áreas da vida deles, como, por exemplo, a área dos concursos públicos. Então, isso aqui é o resumo que nós vamos abordar aqui. Resolução, tudo de uma forma bem breve, né? Resolução 222 de 2024, contexto legal e normativo que leva e que traz os fundamentos legais e jurisprudenciais para, então, o contexto legal e normativo, a jurisprudência correlata, os mecanismos de implementação que são trazidos como fundamentação para a instituição desta denominada política de cotas. Recente resolução 222, o Conselho Superior da Defensoria Pública da União estabeleceu a política de cotas, uma política afirmativa para as pessoas trans. Seu artigo 1º já diz isso. Os concursos públicos para provimento de cargo de defensor público federal, servidor público da Defensoria Pública da União, processos seletivos para estagiários, terá assegurada reserva de vagas para pessoas trans e travestis, percentual de 2%. Então, todos os concursos públicos da DPU deverão obedecer necessariamente essa política de cotas. Quais são os fundamentos legais, normativos que trazem para esta resolução? Nós sabemos que as normas internacionais de direitos humanos, elas possuem um caráter supralegal. Elas que foram aderidas pela Constituição Federal possuem status constitucional, e elas que não foram aderidas possuem a natureza de norma supralegal, estando entre a Constituição Federal e as leis federais. Podemos citar aqui como exemplo as normativas que respaldam esse tipo de política. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, as políticas afirmativas, como por exemplo a política de cotas trans, essa necessidade de busca de igualdade, inclusive para esse grupo. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos também estabelece essa igualdade perante a lei e a proteção contra a discriminação. As políticas de cotas são proteção contra a discriminação. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos também assegura a igualdade e proteção da lei sem discriminação. Então, eles amparam quaisquer políticas que combatem a discriminação, não é verdade? Nós temos então também julgados do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a constitucionalidade de medidas como estas. Temos a DO 26
enquadrou a homofobia e a transfobia como crimes de racismo, sendo a vulnerabilidade das pessoas trans. Então vejam, nós temos as cotas raciais como políticas afirmativas ali, de combate à discriminação no aspecto racial, de garantia de acesso, de garantia de oportunidades em iguais condições, né? Igualar os desiguais na medida de suas desigualdades, tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. A política de cotas não dá um tratamento diferenciado, na verdade ela traz um aspecto de igualdade entre esses grupos, no caso das cotas raciais, que foram reconhecidas como constitucionais nesse ponto 3 aqui pela Ação Declaratória de Constitucionalidade ADC 41. E no que tange a homofobia e a transfobia, nós também temos ali a unidade de injunção 4733, que reforçou aquela ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26, que reconheceu a homofobia e a transfobia como crimes de racismo. Temos também jurisprudência na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então você que tem um concurso público aí, que de uma forma cobra direitos humanos, não pode esquecer esses precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos que respaldam a necessidade de desenvolvimento de políticas afirmativas como esta. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem proferido várias decisões que reforçam a proteção dos direitos da pessoa LGBTQIAPN+. No nosso caso, a Rifo e Filhas versus Chile, a gente destacou que a orientação sexual e a identidade de gênero são categorias protegidas contra a discriminação. Nós também o caso Azus Royas Marin e O versus Peru, que reforçou a proteção contra a discriminação e violência baseada na identidade de gênero, reconhecendo a necessidade de medidas específicas para proteger os direitos das pessoas trans. É um assunto muito polêmico? Claro que é um assunto bastante polêmico, mas temos que pensar que determinados grupos da sociedade têm dificuldades de participação em todos os degraus da mesma sociedade, inclusive no que tange aos concursos públicos. Deve tentar entender, inserir, digamos assim, nas suas convicções, que meios como essa não fazem com que esses grupos que ingressam por meio das denominadas cotas estejam concorrendo com vocês, pelo contrário. E grupos estão recebendo esse tratamento para, na verdade, eles concorram em pé de igualdade com você. Vários dados estatísticos demonstram, por exemplo, que a política de cotas nas universidades traz melhores estudantes. Pessoas que ingressaram nas universidades por meio das cotas, por exemplo, das cotas raciais, por normalmente, em média, um empenho acima da média daqueles que ingressam nas cotas, né? Nas listas gerais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no processo de formação dessas pessoas, elas acabam se dedicando, elas acabam andando por esse jeito, inclusive aprimorando e melhorando durante ali os seus estudos. E a mesma coisa acontece também nos concursos públicos, já que são brilhantes profissionais que costumam entrar por meio dessas cotas. Usando aqui a análise, a título de exemplo do que costuma ser feito nesses cursos que estabelecem esse tipo de cotas, vamos dar uma olhadinha aqui nos mecanismos de implementação que foram adotados pela Defensoria Pública da União para a garantia desse tipo de participação. Então, inicia com uma autodeclaração, as pessoas trans podem se autodeclarar no momento da inscrição no concurso público. Inicia o processo de elegibilidade para essa vaga. Mas, não é só se declarar, né? Recentemente publiquei um artigo ali no blog e no Instagram, várias pessoas falaram, agora é só se declarar trans. Não, você passa por uma entrevista, por uma comissão especial e, além disso, refutando também aquele que tirar uma nota e ingressar nas cotas gerais, também há uma concorrência concomitante. Todas as políticas afirmativas, elas são temporárias, inclusive essa, e a resolução prevê uma reavaliação após 10 anos. É isso, pessoal. Nesse vídeo eu quis trazer um pouquinho do panorama das cotas trans, trazendo principalmente como argumento ali normativo a Resolução 222 de 2024, aprovada no Conselho Superior da Defensoria Pública da União, numa política bastante satisfatória de inclusão de grupos vulnerabilizados como as pessoas trans e os travestis em geral. É isso aí, vamos junto. Não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e fazer o seu comentário aqui para que demos o seu feedback. Beijos, abraços e até a próxima.